Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Henrique, farmacêutico bioquímico, com mestrado e doutorado em ciência dos alimentos, professor na Universidade Federal de Juiz de Fora. E esta é a minha série de estudos em vídeo versando sobre ciência, alimentos, bioquímica e nutrição. Tem um tema muito interessante para o nosso estudo hoje. Estou seguro que você vai gostar bastante e se enriquecer aprendendo um pouco mais sobre o método de determinação de proteínas de Kildow. Então, método de Kildow. Bom, a determinação de proteínas é de interesse amplo, isto com vistas à sua quantificação, objetivando aspectos de qualidade, de nutrição, aderência à legislação, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Você já trabalhou com o método de Kildow? Seja em um experimento, numa aula prática, um experimento de pós-graduação, no controle de qualidade, na inspeção, na vigilância de alimentos? Pois bem, este é um método muito importante e vale a pena aprofundarmos no seu entendimento. Há métodos clássicos, como o de Kildow, e há também métodos modernos, instrumentais, para a determinação do teor de proteínas. Mas vamos reconhecer o que foi desenvolvido pelo Sr. Johann Gustav Kildow, que trabalhou no laboratório Carlsberg, na Dinamarca. Estamos na ordem de 1849 a 1900, o período em que ele viveu, e desenvolveu ali os seus trabalhos, inclusive para a determinação de nitrogênio e de proteínas a partir deste elemento. O método de Kildow é amplamente usado e merece reconhecimento nacional e internacional. Vejamos algumas instituições, como a FAO, também a ISO e a International Dairy Federation, a Federação Internacional de Lácteos, também o Ministério da Agricultura no Brasil, o Instituto Adolfo Lutz e a tabela TACO, a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos na Unicamp. Todas essas instituições têm o método de Kildow utilizado para a determinação de proteínas em alimentos. Pois bem, isto posto, nós podemos agora apreciar o que o método de Kildow quantifica. De fato, qual é a determinação? Nitrogênio. É o elemento químico nitrogênio o resultado da análise de Kildow. Essa determinação de nitrogênio diz respeito àqueles átomos do elemento químico que estão presentes nas cadeias das proteínas, tanto em grupos aminolaterais quanto em grupo amino fazendo parte das ligações peptídicas. Aí estão os nitrogênios determinados pelo método de Kildow. A partir do nitrogênio contido em cada resíduo de aminoácido na cadeia proteica, é possível estimar o teor de proteínas. Portanto, o método de Kildow não determina diretamente o teor de proteínas. Ele determina o nitrogênio e, a partir do nitrogênio, estimamos o teor de proteínas. Este nitrogênio, que nos leva à determinação indireta de proteínas, pode ser dividido entre nitrogênio total, todo o nitrogênio presente nas moléculas constituintes daquele alimento, sejam proteínas ou moléculas que contenham nitrogênio, mas que não são proteínas, o chamado nitrogênio não proteico. O método de Kildow, a priori, não distingue, ele determina nitrogênio. A preparação da amostra é que nos permitirá determinar o nitrogênio total, o nitrogênio apenas das proteínas, o nitrogênio proteico, ou o nitrogênio dos compostos nitrogenados não proteicos, o NPN, o nitrogênio não proteico. A partir do teor de nitrogênio, chegamos então ao teor de proteínas, considerando o teor médio de nitrogênio na molécula de proteína daquele alimento específico, daquela proteína específica. Por exemplo, considere uma proteína que tenha 16% de nitrogênio na molécula. A cada 100 gramas de proteínas, temos 16 gramas de nitrogênio. 1 grama de nitrogênio estará contido, portanto, em 6,25 gramas de proteínas. Esta é a relação para uma proteína hipotética, neste exemplo. A cada 6,25 gramas de proteínas, nós temos 1 grama de nitrogênio. A partir desse fator,
é possível então converter nitrogênio em proteína. Bom, esta conversão depende de fatores que são tanto mais particulares e específicos quanto nós pudermos obter. Um fator geral, ou para uma mistura de proteínas, uma mistura de alimentos, 6,25. Proteínas vegetais, de forma geral, 5,75. Proteínas lácteas, 6,38. Proteínas da carne, 6,25. Bem como proteínas da soja, do milho. Estes são os fatores amplos, os fatores gerais. Mas há também fatores específicos por proteína já identificados. Vamos então determinar o teor de nitrogênio e, ao final, multiplicar pelo fator mais específico possível para então converter nitrogênio em proteínas. São 3 as fases na determinação de proteínas pelo método de Kilde. A primeira fase é de digestão da amostra, em que há a abertura da amostra por via úmida com ácido sulfúrico e catalisadores, liberando um sal de amônio a partir do nitrogênio presente nas moléculas das proteínas do alimento. Na sequência, ocorre uma destilação por arraste de vapor, após alcalinização, com liberação de amônia e coleta desta amônia em uma solução de um ácido fraco adicionado de indicador. A terceira etapa é a titulação contra uma solução padrão ácida. 3 etapas: digestão, a destilação imediatamente após a alcalinização e a titulação, o doseamento. Um pouco mais de perto. A digestão da amostra. A proteína é digerida na presença de ácido sulfúrico a quente com catalisadores, formando sulfato de amônio. O nitrogênio presente na proteína da amostra passa para a forma de um sal de amônio, o sulfato de amônio, ao final dessa digestão, que tem que ser levada a cabo com bastante cuidado, bastante critério e leva algum tempo para ser feita. Segunda etapa, a destilação. Este sal de amônio é alcalinizado, liberando amônia, a qual é destilada por arraste de vapor e recolhida em uma solução de um ácido fraco, tal como o ácido ortobórico, adicionado de indicador, formando então um novo sal, agora o borato de amônio. Note que o nitrogênio do borato de amônio é o mesmo nitrogênio da amônia, que é o mesmo nitrogênio do sulfato de amônio que vem do nitrogênio das moléculas de proteínas do alimento. Terceira etapa é a titulação. Este sal de ácido fraco, borato de amônio, é titulado contra uma solução padrão ácida, por exemplo, o ácido clorídrico, restituindo o ácido bórico e formando cloreto de amônio. Quanto mais ácido clorídrico se gastar na titulação, mais borato de amônio havia. Portanto, mais amônia foi destilada, proveniente do sal sulfato de amônio, que veio do nitrogênio, proveniente da proteína da amostra. Portanto, há uma equivalência entre o volume de ácido gasto na titulação e o teor de proteínas naquela amostra. A partir deste volume, fazemos os cálculos. Volume gasto na titulação da amostra menos o volume gasto na prova em branco. Para esse método é fundamental fazer-se uma prova em branco multiplicado pela concentração da solução titulante e o seu fator de correção, caso haja, vezes 1,4, fator que remete aí ao mol do nitrogênio, dividido por gramas a massa da amostra levada efetivamente para a análise. Com esse cálculo, temos o percentual de nitrogênio total da amostra. Mas nós não queremos nitrogênio, queremos converter nitrogênio em proteínas. Agora sim, esse teor de nitrogênio total é multiplicado pelo fator de conversão específico daquele alimento, daquele grupo de proteínas, ou até mesmo daquela proteína em particular, por exemplo, 6,25, e convertemos então nitrogênio em proteína total. Chegamos ao resultado final do método, a determinação do teor de proteínas, né? Teor de proteínas. Esse método de Kilde, amplamente reconhecido, utilizado, é para nós uma referência. Sempre estaremos
frente a esse método de Kildo, seja para realizar uma análise ou até mesmo para padronizar uma metodologia mais rápida. Deixo com vocês aqui um trecho do artigo de Jones, em 1931, que calculou fatores de conversão para o método de Kildo em diferentes alimentos. E ele diz: sem proteínas não pode haver vida. E precisamos de métodos tal como este para fazermos, então, a correta determinação do teor de proteínas em alimentos. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado desse estudo. Continue conosco aqui no canal. Um abraço. Tchau.